Bom, então, primeiro eu queria agradecer a Fran pelo convite, a todos os organizadores aí da federação, da Associação dos Estudantes de Medicina, tá? Meu nome é Giovana Ricardi, como a Fran já me apresentou, fiz cirurgia geral lá na Federal de Santa Maria, cirurgia do trauma lá também. Fiz pós-graduação de urgência e emergência no Einstein e um mestrado de ciências da saúde na Federal de Santa Maria. Hoje eu vou falar para vocês sobre síndrome respiratória aguda grave e o Covid-19. Qual a correlação? Alguns perguntaram se era diagnóstico diferencial, se o Covid-19 entrava como uma das doenças que são causadas, que causam a síndrome respiratória aguda grave. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí, como eu não vou conseguir ver o chat, eu acho que vai ficar melhor a gente deixar as perguntas para o final. Tá? Então, primeiro, vamos ver as definições. Então, o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa específica. Ou seja, são vários sinais causados por diversas patologias. Então, não é uma patologia, uma doença específica que vai causar uma síndrome. E a síndrome gripal? Síndrome gripal é um quadro respiratório agudo, ele é caracterizado por febre. Essa febre ela não precisa necessariamente ser aferida no momento da consulta. Ela pode ser referida pelo paciente. Eu tive febre em casa. Mas ela tem que ser acompanhada de tosse, dor de garganta, ou coriza, ou alguma dificuldade para respirar. Crianças e adultos, até na síndrome gripal mesmo, as crianças a gente tem que valorizar, além desses tosse, desses sinais de dor de garganta, também a gente tem que considerar o algo nasal, sinusitose, a confusão mental, irritabilidade, letargia, tudo isso. E na síndrome respiratória aguda grave, o que é? É febre, tosse, dispneia, que é a falta de ar, acompanhada de pelo menos um desses sintomas. Ou é aumento da frequência respiratória ou hipotensão, que é a pressão baixa. Nas crianças, a gente também considera o batimento de asa de nariz, que é quando a criança respira e faz aquele movimento com o nariz. A tiragem intercostal, que é quando a gente respira bem fundo e faz um buraquinho aqui, só que faz entre as costelas, então isso quer dizer que a criança está fazendo força para respirar. Também pode ser desidratação ou inapetência. Os exames complementares da síndrome respiratória aguda grave, ela sempre dá algumas alterações laboratoriais? Não necessariamente. Tá? O quadro clínico ele pode estar acompanhado dessas alterações laboratoriais ou não. Essas alterações podem ser tanto leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, leucopenia, que é quando os leucócitos estão abaixo, e neutrofilia, que são os neutrófilos que estão acima do limite da normalidade. Na radiografia de tórax, também a gente pode ver diversos tipos diferentes de imagem. Pode ser infiltrado intersticial, localizado ou difuso, ou presença de condensação, como aqui eu mostrei para vocês, não sei se vai dar para ver, uma consolidação ali no raio-x. E quais são as causas dessa síndrome respiratória aguda grave? Então, são múltiplos agentes, isso é muito importante a gente frisar, que não é só causado pelo Covid, e o Covid não é, então, um diagnóstico diferencial, ele pode causar essa síndrome respiratória aguda grave, tá? Mas não tem nenhuma diferença clínica causada por cada patógeno específico. Então, o vírus da influenza pode causar, o Covid-19, o vírus sensicial respiratório, o adenovírus e o pneumococo também pode causar. E como que a gente faz o manejo desses pacientes com síndrome gripal que chegam na UBSF, no consultório ou na UPA, enfim. A síndrome gripal, que são sintomas mais leves, a gente geralmente trata na UBSF mesmo, só com sintomáticos, ou seja, dipirona, paracetamol, pode fazer
soro nasal, tudo para o paciente melhorar só dos sintomas. Mas deixar um paciente bem orientado para retornar se ele começar com sintomas graves, como falta de ar, os sintomas que eu citei da síndrome respiratória aguda grave. Quando que a gente encaminha esses pacientes para o centro de referência? Sempre que o paciente tiver síndrome respiratória aguda grave, então todos aqueles sintomas que eu falei, de frequência respiratória aumentada, pressão baixa, batimento de asa de nariz nas crianças, tiragem intercostal, algumas comorbidades que eu já vou falar e os pacientes maiores de 60 anos. Então, sempre que tiver esses pacientes com mais de 60 anos ou com aqueles sintomas que eu falei ou as comorbidades, eles sempre têm que ser tratados num centro de referência, ou seja, num hospital. Quais são essas comorbidades? Doenças cardíacas descompensadas. Tá, gente? Então, vamos continuar. Deixa eu ver de onde eu parei aqui. Tá, então quais os pacientes que a gente tem que fazer a avaliação no centro de referência? Doenças cardíacas descompensadas, então um paciente que tem doença cardíaca congênita, insuficiência cardíaca que está descompensada, doenças respiratórias descompensadas, insuficiência renal, ela só é indicada aí para o centro de referência graus mais avançados, como o grau 3, grau 4 e o grau 5. Os transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, a imunossupressão por doenças ou medicamentos, então os pacientes que estão fazendo quimioterapia, os pacientes que usam corticoide crônico, são os pacientes que a gente tem que avaliar no centro de referência. Portadores de doenças cromossômicas, então os pacientes com síndrome de Down, diabetes, gestação de alto risco. Então, todos esses pacientes chegaram com síndrome gripal, já tem indicação de encaminhar para um centro de referência. Tá? Qual que é o manejo desses pacientes com síndrome respiratória aguda grave? Primeiro, internação, coletar a amostra de secreção nasofaríngea. O correto seria até o terceiro dia de início dos sintomas, mas algumas literaturas falam que pode ser até o 7º dia de início dos sintomas. Tá? Hemocultura. Ele é um inibidor potente e seletivo de uma enzima, tá? do vírus. O nome da enzima é neuraminidase. O que ele faz? Ele diminui a inibe a liberação desses vírus. Tá? Então, ele é indicado para todos os casos que tem síndrome gripal e que tem situação de risco para complicação. Então, todas aquelas comorbidades que eu falei, eles são indicados utilizar Tamiflu sempre em qualquer síndrome gripal. É indicado para todos os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, mas ele tem que sempre ser iniciado nos primeiros 48 horas do início dos sintomas. Tá? Às vezes o paciente fala, mas eu tomei a vacina faz 1 mês, 2 meses, eu tomei ontem a vacina da influenza, eu preciso tomar o Tamiflu? Preciso. O Tamiflu é independente da situação vacinal do paciente. E a posologia no adulto e criança maior de 40 quilos é 75 miligramas de 12 em 12 horas, 5 dias. Pacientes obesos, obesidade grau 3 ou mais, pacientes que usam corticoide crônico, pacientes que fazem quimioterapia, eles usam dose dobrada, tá? Então, é 150 miligramas de 12 em 12 horas, 5 dias. Então, quais são as condições de risco para a complicação da síndrome gripal? Ou seja, de uma síndrome gripal virar uma síndrome respiratória aguda grave. Todos esses pacientes vão ter indicação de uso de oseltamivir.
menores de 5 anos, maiores de 60 anos. Então, toda vez que chegar um vozinho no seu consultório com síndrome gripal, febre e coriza, ele já é indicado utilizar o Tamiflu para ele. Grávidas e puérperas até 2 semanas após o parto, então grávidas em qualquer semana, qualquer trimestre gestacional. As puérperas, é sempre bom lembrar que o aborto também entra nessa classificação. Então, se a paciente teve um aborto nessas últimas 2 semanas, também é indicado utilizar o oseltamivir. População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso, obesos com MC maior que 40 e nefropatas. Também os hepatopatas. Pneumopata, nesse caso, entra desde asma descompensada, tá? Nos distúrbios metabólicos entra diabetes, e a cardiopatia exclui hipertensão. Então, o paciente só tem hipertensão de comorbidade, então ele não precisa necessariamente utilizar o oseltamivir, a não ser que ele tenha alguma outra comorbidade ou ele já tenha síndrome respiratória aguda grave, tá? Mas uma insuficiência cardíaca, as outras cardiopatias, entra nesses critérios, essas condições de risco que necessitam utilizar o oseltamivir. Outros também são os transtornos neurológicos que podem aumentar o risco de aspiração. Então, pacientes com síndrome de Down, pacientes que já tiveram AVC, acidente vascular cerebral, então esses pacientes todos têm que utilizar o oseltamivir sempre que tiver síndrome gripal. E quais são as indicações de UTI? Então, paciente com instabilidade hemodinâmica, sinal e sintoma de insuficiência respiratória, alteração do nível de consciência, alteração da função renal, também aqueles pacientes que não conseguem manter uma saturação maior que 90%, mesmo utilizando aquele catéter nasal com 3 litros por minuto. Todos esses pacientes com uma síndrome gripal são indicados ir para UTI. Isso foi da síndrome respiratória aguda grave. Então, o que a gente sabe já sobre o coronavírus e como que ele se relaciona com essa síndrome? O coronavírus, a família, é uma família de vírus que causa infecção respiratória, infecções respiratórias. Isso a gente já sabia há muito tempo. Em 1937, eles foram isolados pela primeira vez, mas só em 1965 que o vírus foi descrito com esse nome, como coronavírus. Em decorrente, depois que inventaram a microscopia, que eles viram que ele tinha esse aspecto de coroa. Tá? Esse novo vírus do Covid-19 foi descoberto dia 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Até hoje, a gente já tem mais de 5 milhões de pessoas que têm confirmadas no mundo com essa doença e mais de 350 mil mortes, tá? Então, é bem preocupante a infecção, por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre transmissão, as medidas de prevenção. Então, como é que se dá essa transmissão do coronavírus? Então, é através da respiração. Então, quando a gente respira, gotículas que saem do nariz ou da boca de pacientes infectados, ou seja, a pessoa tossiu, espirrou, falou do seu lado, e você respirou aquelas gotículas com o vírus, isso é a principal forma de transmissão. Então, isso é muito importante para a gente já saber que uma das formas efetivas de prevenção dessa doença é ficar pelo menos 1 metro de distância, porque o que eles falam é que esse vírus ele é um pouco mais pesado, então quando assim que a pessoa espirra, ele já tende mais a cair, ele não fica como se fosse voando, então você tem que estar próximo da pessoa para você respirar e pegar. Então, isso são duas coisas, a distância de 1 metro e o uso da máscara. Em relação também aos objetos, então se a pessoa tossiu, espirrou e ficou ali no objeto, se a outra pessoa vier tocar aquele objeto, tocar no nariz, na boca, tudo isso também pode transmitir o coronavírus. Isso também é uma coisa muito interessante que eu li num artigo relacionado aos fumantes, que eles falam que, claro, que como já tem
uma predisposição por conta da agressão constante pulmonar, por conta da fumaça do cigarro, mas eles têm um outro fator de risco, né? Que eles pegam a carteira de cigarro, pegam o cigarro, que não sabe de onde estava, não vai lavar a mão, ninguém lava a mão toda vez antes de fumar. E não vai lavar a carteira de cigarro, obviamente. Então, pega o cigarro e coloca exatamente na boca, no nariz, né? Nos olhos, vai tocar o rosto todas as vezes. Então, isso é um importante fator de risco. Outra coisa, as gotículas respiratórias que transmitem o coronavírus só são oriundas de pacientes doentes e que têm sintomas. Tá? A transmissão de pacientes que não têm nenhum sintoma é muito controverso. Algumas literaturas falam que existe essa transmissão por pacientes assintomáticos, mas algumas literaturas falam que ainda não comprovou. Tá? Então, o que acontece? Às vezes o paciente tem sintomas leves, só tem uma tosse, muito mais leve do que outros pacientes que estão internados, tudo. Mas até hoje, que tem comprovado mesmo é que só são gotículas respiratórias de pacientes doentes e que tenham sintomas. E o período de incubação? Geralmente é de 5 a 6 dias, mas ele pode se estender até 14 dias. Então, o que é o período de incubação? A partir do momento que você entrou em contato com aquela gotícula, até o momento que você começou a apresentar algum sintoma. A transmissão em relação às superfícies. Quanto tempo que o vírus fica em cada superfície? Até 72 horas em plástico e aço, menos de 4 horas em cobre e menos de 24 horas em papelão. Então, eles quiseram, assim, em vários artigos, frisar isso das 24 horas em papelão, por conta que o vírus foi descoberto na China, e que eles falaram que começou a diminuir muito as exportações dos produtos chineses, porque as pessoas estavam com medo dessa transmissão do coronavírus. Então, assim, 24 horas no papelão. O seu objeto que você pediu da China, com certeza não vai chegar em 24 horas aqui. Então, é muito mais fácil o carteiro que foi te entregar, ter contaminado aquilo ali, do que vindo da China, que vai passar por várias temperaturas, várias outras variações que vão impossibilitar o vírus de ficar viável. Tá? Então, isso foi em relação à transmissão. O que o vírus causa? Geralmente, são os casos leves mesmo. Cerca de 80% só vai ter sintomas leves das pessoas que pegarem esse vírus. Os sintomas mais graves da síndrome da angústia respiratória aguda, insuficiência respiratória, vai ser cerca só de 5% dos casos, tá? Mas quais são os sinais dos sintomas? Os principais são febre, tosse e falta de ar, que é essa dispneia. Mas também pode causar mialgia, que é uma dor muscular, fadiga, sintoma respiratório superior. Então, o que são os sintomas respiratórios superiores? Dor de garganta, escorrer o nariz, entupir o nariz, sintoma gastrointestinal, como diarreia principalmente, perda de olfato, perda do paladar, erupção cutânea. A erupção cutânea já saíram vários artigos de vários tipos de lesão de pele que ele pode causar. Então, não é uma lesão de pele específica, tá? E a conjuntivite também é um outro sintoma. E como que a gente faz o diagnóstico do coronavírus? Existe um critério clínico epidemiológico, que é um caso suspeito de síndrome gripal ou síndrome da angústia respiratória aguda. Então, como que a gente faz esse diagnóstico? Primeiro, o paciente tem que apresentar os sintomas da síndrome gripal e ter um contato próximo de alguém que teve o caso confirmado. Então, fez o exame laboratorial e se confirmou coronavírus, Covid-19, nos últimos 7 dias. Tá? Isso é um critério clínico epidemiológico. Então, às vezes, o paciente não tem como fazer o exame, só tem sintoma leve, mas você já pode dar o diagnóstico de Covid-19. E o critério laboratorial. Existe
a biologia molecular e o imunológico, tá? Então, o paciente vai chegar para vocês com suspeito de síndrome gripal. Aí você pode pedir tanto a biologia molecular como a imunológica. A biologia molecular, você vai ver o PCR, você vai detectar o vírus mesmo, tá? Então, ele vai dar positivo ou negativo. Esse é o padrão ouro, tá? PCR. Ou você pode fazer o imunológico, que você vai detectar os anticorpos que o seu corpo produziu contra o coronavírus. Então, ele pode dar positivo tanto o IgM quanto o IgG. O IgG é uma infecção um pouco mais antiga e o IgM que está com o coronavírus ativo ainda. Só que isso é muito importante, que a amostra tem que ser coletada depois de 7 dias do início dos sintomas. Então, não adianta o paciente chegar e, eu comecei agora com escorrer meu nariz, com a síndrome gripal, eu quero fazer o teste. Vai dar negativo, não deu tempo ainda do corpo produzir esses anticorpos, né? Então, isso é um dos fatores que pode levar ao resultado negativo de um indivíduo infectado. Pode ser fase muito precoce da infecção, má qualidade da amostra, então às vezes ele pega muito pouco material, razões técnicas inerentes do teste, por exemplo, às vezes ainda não aconteceu isso, mas pode ser que aconteça, que várias pessoas comecem a dar negativo e a gente, não, mas tem síndrome gripal, tem todo o critério epidemiológico, pode ser que exista uma mutação do vírus ou uma inibição mesmo de PCR. Dos exames complementares. Também não existe um exame complementar específico do coronavírus, tá? Então, o que pode acontecer? Mas, geralmente, ele dá esse infiltrado bilateral no raio-x, então, todos esses branquinhos que vocês estão vendo aqui no raio-x são infiltrados intersticiais bilaterais, tá? Geralmente, o pulmão é mais pretinho. Linfopenia no hemograma e tem um aumento da PCR. E quais são os sintomas de gravidade no adulto do paciente com coronavírus? Então, é falta de ar, taquipneia, ou seja, respirar mais do que 30 vezes por minuto. Retração intercostal, que foi aquela que eu falei, de formar um buraquinho entre as costelas. Cianose central, então ficar mais roxo, né, que é a cianose. Saturação menor que 95% em ar ambiente. Só um desses já é considerado sinal de gravidade, tá? Hipotensão, então a pressão sistólica ser menor que 90 ou a diastólica ser menor que 60. Piora nas condições clínicas da doença de base, então descompensar o diabetes, descompensar a insuficiência cardíaca do paciente, alteração do estado mental, então o paciente ficou mais confuso, mais letárgico, febre com mais de 3 dias, ou retorno depois de 48 horas afebril. Então, às vezes o paciente já estava afebril um dia, só que voltou a febre. Então, se voltou a febre, isso já é um critério de gravidade. Os sinais e sintomas de gravidade na criança. Todos esses que eu comentei do adulto também são sinais de gravidade da criança, ou aquele batimento de asa de nariz, que o paciente, quando vai respirar, tem que fazer mais força, então o nariz abre e fecha. Bradipneia, ou ritmo respiratório irregular, então a criança, ela respira, para, respira de novo, então ela tem um ritmo respiratório irregular. Uma outra coisa na criança também é a inapetência para amamentação. Então, a criança não está querendo brincar, não está querendo comer, não quer mais ingerir líquido. E também convulsão, que é mais comum na criança do que nos adultos. E quais são os fatores de risco para ter doença grave do coronavírus, do Covid-19? Idosos, pacientes com pressão alta, problemas cardíacos e problemas pulmonares, aí entra o tabagismo também, tá? Diabetes, câncer, em qualquer lugar, qualquer localização, o câncer é mais por conta da resposta inflamatória mesmo. E esses são os fatores de risco para doença grave, mas a gente sempre tem que lembrar que qualquer um que pegar Covid pode ficar gravemente doente. Então, mesmo se o paciente for jovem, se for
enfim, se não tiver nenhuma comorbidade, ele também pode ficar gravemente doente. Claro que o índice de letalidade é maior nessa população, com comorbidade e idosos, mas tem várias pessoas já entubadas na UTI com todos aqueles critérios que não tem todas as comorbidades. Então, qual que é o fluxo de manejo clínico de um paciente com caso leve, que é a síndrome gripal? O paciente vai chegar na UBS, no postinho de saúde, você sempre tem que notificar, tá? Síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda. Você vai notificar através do site do Sinan. O que você vai prescrever para esse paciente com um caso leve? Repouso, hidratação e sintomáticos. Então, dipirona, paracetamol, lavar o nariz, só. Se ele for do grupo de risco, ou seja, idoso, tiver comorbidades, sempre tem que lembrar de dar a vacina da gripe e ver se ele entra naqueles critérios para utilizar o Sotamigo. Essa vigilância, que eles falam que é a vigilância ativa, eles falam que ele tem que fazer, eles falam o protocolo do Ministério da Saúde, tá? Que é fazer a vigilância ativa, então sempre ligar para os pacientes a cada 48 horas para saber como que eles estão. Se o paciente for idoso ou tiver comorbidade, a cada 24 horas tem que ligar, tá? Pode ser o enfermeiro, o médico, qualquer profissional da saúde, só para fazer essa vigilância ativa. E mesmo assim, ele volta em 2 semanas para ser reavaliado pelo médico. E tem que fazer o isolamento domiciliar. Quando que a gente libera esse paciente do isolamento? Isso é controverso da Organização Mundial de Saúde para o Ministério da Saúde, tá? Porque assim, os contatos domiciliares dos pacientes, tem um paciente com síndrome gripal, ele tem que ficar isolado 14 dias. E todas as pessoas que vivem com ele também têm que ficar isolados 14 dias, tá? Mas o que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, fala? Liberado do isolamento só os pacientes que estão assintomáticos depois de 2 testes negativos. E cada teste tem que ter pelo menos 24 horas de intervalo. Se o teste for indisponível, 2 semanas depois do fim dos sintomas. Então, o paciente teve ali 1 semana de sintomas, no dia que terminou, começa a contar 2 semanas, depois está liberado do isolamento. O que o Ministério da Saúde fala? 2 semanas depois do início dos sintomas. Então, geralmente, os pacientes ficam ali 1 semana com sintoma, então ele fica 1 semana com sintoma, 1 semana sem sintoma e já está liberado do isolamento. Se um contato da família que estava assintomático, tá? Teve um paciente sintomático e um contato da família, mãe, pai, que mora junto. Esse paciente virou sintomático, tem que notificar esse outro caso, como outro caso, e reiniciar o período de 14 dias de isolamento. Mas o 14 dias é só para esse caso índice. Os outros, acabou o 14 dias do começo daquele primeiro caso, eles já estão liberados do isolamento. Então, como que é feito esse isolamento domiciliar? O paciente, o caso índice, ele tem que permanecer num quarto isolado e bem ventilado. De preferência, um quarto único, que não é muito a realidade do Brasil, né? Mas manter, então, pelo menos 1 metro de distância do paciente e dormir em cama separada. O que eles falam, até o Ministério da Saúde fala em relação às mães e amamentar. Sempre também tentar dormir separado, só que pode continuar amamentando, a mãe sempre de máscara, lavar bem as mãos antes de amamentar o neném, tá? Limitar a movimentação dos pacientes pela casa, então locais que têm compartilhamento de objetos, como cozinha, banheiro, eles sempre devem estar bem ventilados. O que o Ministério da Saúde preconiza é que esse paciente fique totalmente isolado. Se ele puder ter um quarto só para ele, um banheiro só para ele e os talheres separados, tudo isso, esse seria o ambiente ideal, tá? Que não é muito a realidade do Brasil, mas seria o ideal para não transmitir mais o coronavírus. O paciente tem que utilizar a máscara o tempo todo, trocar a máscara só sempre que ela ficar úmida ou danificada. Então, sujou alguma coisa, ele troca.
Além disso, sempre realizar a higiene das mãos, então com água e sabão ou com álcool em gel. Evitar o contato com as secreções do paciente, então vai alguém jogar o lixo fora, eu coloquei aqui como exemplo, o lixo do paciente que tem os sintomas, sempre utilizar luva descartável quando for pegar qualquer coisa que seja do paciente, é uma indicação de utilização de luva. Limpar frequentemente as superfícies com solução contendo alvejante, então fazer aquela solução com água sanitária, tá? Lavar as roupas pessoais, roupas de cama, roupa de banho do paciente, sempre separadas das outras roupas das pessoas da casa, tá? E sempre com uma temperatura elevada, de 60 a 90 graus, deixar secar. Isso tudo foi o paciente com um caso leve, tá? Com sintomas leves. Qual que é o fluxograma, então, do manejo do caso grave? Vai chegar o paciente com síndrome gripal, com uma saturação baixa, então saturando menos que 95% em ar ambiente, com aumento da frequência respiratória ou diminuição da pressão, ou só o paciente que tem alguma daquelas comorbidades que eu já citei. Também desconforto respiratório, muita taquipneia, né, aumento da frequência respiratória. A primeira coisa que faz, sempre notificar esse paciente. Depois você vai pedir transferência para um centro de referência, então para o hospital. Isso é um caso que você estiver atendendo na UBSF, no postinho de saúde. Sempre importante lembrar que mesmo se o paciente for para casa, depois foi para o hospital e melhorou desses sintomas e virou um caso leve, ele tem que ficar em isolamento domiciliar até completar 14 dias do início dos sintomas. Então, quais são os pacientes que têm que ser avaliados no centro de referência? Esse daqui é o mesmo slide até que a gente tinha falado da síndrome respiratória, mas é porque aqui é em relação ao COVID, mas são as mesmas doenças, doença respiratória descompensada, cardíaca descompensada, insuficiência respiratória a partir do grau 3. E qual que é o tratamento e as medidas de proteção? Então, é muito importante frisar que não existe vacina, não existe um tratamento específico, tá? O tratamento é só sintomático. Então, é muito importante essas medidas de proteção para evitar o contágio. Ou seja, lavar as mãos frequentemente, etiqueta respiratória. Então, toda vez que for espirrar, sempre colocar na parte interna aqui do cotovelo, utilizar máscaras, distância mínima de 1 metro entre uma pessoa e outra, isso no mercado, sempre que precisar sair de casa, mas o ideal seria ficar em isolamento, em quarentena, né? O uso da máscara também é controverso em relação à Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pneumologia. A Organização Mundial de Saúde fala que é indicado utilizar máscara cirúrgica somente pacientes que têm sintomas, profissionais da saúde que vão lidar com esses pacientes que têm sintomas ou os cuidadores desses pacientes. Então, um idoso que mora com mais algumas outras pessoas, essas outras pessoas que vão cuidar dele, elas vão ter que usar máscara e sempre aquela máscara cirúrgica, tá? Já o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pneumologia já lançaram algumas notas falando para a utilização de máscara de todas as pessoas, mas a utilização de máscara caseira, tá? Então, o que eles preconizam? Que a máscara sempre seja individual, então mesmo você durma todos os dias com seu marido, estão em quarentena, mas a máscara é individual, não pode compartilhar. Lavar as mãos sempre antes de colocar a máscara e depois de colocar a máscara, e a máscara sempre cobrir a boca e o queixo, até aqui embaixo. E ela tem que ficar bem vedada dos lados. Qual que é a letalidade do coronavírus? Como a gente pode ver aqui no slide, a maior parte dos pacientes a maior mortalidade são dos pacientes mais idosos, né? Deixa eu ver aqui.
Isso eu tirei de hoje, do boletim de hoje aqui do Mato Grosso do Sul. A gente tem 19 óbitos com um índice de letalidade de 1,3%. Como vocês podem ver aqui, a maioria com comorbidades. Tem 2 pacientes sem nada relatado. Agora o resto, tudo DPOC, pressão alta, obesidade, diabetes, senilidade, esse paciente tinha 95 anos, que estava internado. Então, a maioria dos pacientes com comorbidades, tá? E a maioria mais velhos mesmo, mas ainda tem alguns pacientes mais jovens, com 27, 38 anos. Então, por isso é bem importante o isolamento, a lavagem das mãos e a etiqueta respiratória. As referências bibliográficas que eu utilizei foram do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E se vocês precisarem em contato comigo, tem o meu e-mail, que vou disponibilizar para vocês. Se vocês quiserem essa aula também, eu posso disponibilizar. E o meu Instagram, doutora Giovana Ricardo. Se vocês precisarem, quiserem lá seguir, tem algumas publicações, inclusive em relação ao Covid, que era como utilizar a máscara, como lavar a máscara, como lavar as mãos, tudo isso. Já fiz alguns vídeos explicativos lá. Tá certo? Era isso. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat, que a doutora ela vai responder, se alguém quiser. E eu, em nome da FMSA, Brasil OMS, em nome do Lucas e da Raira, que também me ajudaram a organizar esse evento, a gente agradece, professora, pelo seu tempo, pela sua didática, pela aula maravilhosa. E, gente, sigam o Instagram dela, que ela posta várias dicas, não só do Covid, mas de cirurgia geral também. Então, hoje mesmo ela fez uma postagem sobre hérnia, que tá muito legal. Então, vocês vão aproveitar muito seguindo ela no Instagram. Beleza, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Teve que ser num sábado à noite por conta da correria do dia a dia, mas acredito que vocês tenham aproveitado um pouco dessa aula. Professora, a gente tem uma pergunta aqui. Uma pergunta. Do Enzo. Ele fala assim: após o aparecimento dos sintomas, até quanto tempo é comum manifestá-los? Geralmente até uma semana que eles ficam. Isso não é o período de incubação, né? O período de incubação é geralmente 5 a 6 dias até 14 dias, ou seja, depois que pegou o coronavírus, você tem de até 14 dias para começar a manifestar os sintomas, mas os sintomas geralmente também de 5 a 7 dias que você fica com sintomas leves, né? Isso, daí os sintomas graves, aí fica na UTI, aí são outros sintomas que daí se prolongam muito mais. Outra pergunta. Doutora, qual a prevalência dos sintomas de ageusia e anosmia nos pacientes COVID? Isso ainda não existe essa prevalência, assim, não tem nenhum, no Ministério da Saúde, eu não vi nenhum artigo que fale exatamente da prevalência. Tanto que esses foram os sintomas que eles descobriram, assim, por último. Eles já sabiam da febre, da tosse, da falta de ar, agora da anosmia, eles descobriram faz pouco tempo. Não existe uma prevalência de quantos por cento dos pacientes que têm a infecção do coronavírus que tem esses sintomas, infelizmente. Mas eu acredito que seja uma parcela menor. A Ohana pergunta: um paciente com IgM reagente ainda pode transmitir o vírus? Com certeza, é ela que está transmitindo, que o IgM é o anticorpo mais recente, né? O IgG que seria o mais antigo. Então, aí a Niedia, ela pergunta, desculpa se eu falei o nome errado, uma pessoa com IgG positivo pode ter recidiva? Isso existe muita controvérsia. Professora, você pode repetir? Eu não entendi a última parte. Oi?
repetir a última parte do IgM? Tá. Então, uma pessoa com IgM reagente, ela ainda pode transmitir o vírus? Pode, porque o IgM, ele é o anticorpo mais recente, tá? O IgG é o anticorpo mais antigo. Então, com o IgM positivo, ainda pode transmitir o vírus. Agora, a outra pergunta é uma pessoa com IgG positivo, se ela pode ter recidiva do vírus. Então, isso ainda é um pouco controverso, porque existem poucas pessoas que tiveram a infecção do Covid-19 duas vezes. Então, o que eles não sabem? Se o vírus sofreu uma mutação ou se o paciente pegou o coronavírus e ele reativou, assim como a herpes, que fica ali alojada no nervo e quando abaixa a imunidade ela pode reativar a tuberculose, enfim. Eles não sabem, essa pergunta ninguém conseguiu responder ainda, se pode pegar duas vezes, se o vírus reativa, mas isso é uma parcela muito pequena de todos esses 5 milhões de pessoas que já pegaram o vírus, que tiveram uma segunda infecção. A outra pergunta é, doutora, nessa situação de pandemia, quando alguém é diagnosticado com síndrome respiratória aguda grave, é obrigatória a realização do teste para Covid? Sim, porque eles são, mesmo se não fosse uma pandemia, por exemplo, da influenza, a influenza já é obrigatório. Tanto influenza, Covid, você já vai fazer tanto a hemocultura, né, que você vai tirar o sangue do paciente para fazer uma cultura para ver se cresce alguma bactéria, e você vai fazer aquele swab nasofaríngeo para testar o Covid. Você vai testar todas as possibilidades de patógenos da síndrome respiratória aguda grave. Ela complementou a pergunta dela. Mesmo se a notificação ela pode ser feita mesmo sem a confirmação? Sim, porque você já vai notificar o paciente como suspeito. Você pode notificar ele desde síndrome gripal até exatamente como o Covid-19. Com o CID de Covid-19. Aquela pergunta, professor. Desculpa. Aquela pergunta do IgM era se o IgM ele prevalecer por mais de 20 dias. Se ele ficar reagente depois de 20 dias, se o paciente ainda pode transmitir. A partir do momento que o paciente já tem se ele ainda tem o IgM, ele pode transmitir. Sempre que ele tiver o IgM, ele pode continuar transmitindo. A partir do momento que ele tem o IgG positivo e o IgM negativo, aí ele já parou de transmitir, que daí já é um anticorpo mais antigo, mais elaborado, digamos assim, que ele já combateu o vírus. Entendeu? Enquanto está o IgM positivo, ele está combatendo o vírus. Quer dizer que ainda tem vírus ali para ele combater. Eu acho que foram só essas perguntas, professora. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, prof. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pela palestra. Obrigada a todos, então. Obrigada, Fran, pelo convite. Obrigada a todos pela organização. E tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Desculpa pelos erros do início, mas a gente tá aprendendo a mexer um pouquinho ainda com essa plataforma. Obrigado pela paciência de todo mundo de ter ficado e espero que o conhecimento dessa palestra que foi tão enriquecedor que vocês consigam aproveitar.